Se você vai ter um crachá original desse de servidor do INSS, já chega nessa aula dando o seu joinha. Não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já está com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto INSS Teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se ao final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, né, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do INSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né? Ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá? Você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom? Foque nas questões. Salomão, não tem um curso de questões. Aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de R$ 394, R$ 397 por R$ 119, clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas do curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá? Vai ganhar também todo o projeto INSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com um valor simbólico você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá? Com todas as aulas organizadas por temas, e essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência correta. As nossas aulas elas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá? Nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Contribuições para o regime geral de previdência social, ou seja, contribuições previdenciárias para o RGPS. Gente, noções gerais. As contribuições previdenciárias elas são afetadas. Significa que elas são exclusivas, tá? Elas não podem ser destinadas a outras áreas que não o pagamento de benefícios. Se afetado significa isso, e se a prova perguntar ou usar esse termo, a partir de agora você já sabe. Então elas só podem ser usadas para os pagamentos dos benefícios do INSS. Lá na Constituição diz assim, ó, são vedadas a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, tá? Cota patronal, cota do empregado, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios. Isso que significa que elas são afetadas, elas são exclusivas para o pagamento de benefícios. Essas contribuições previdenciárias, elas estão dentro daquelas contribuições lá que a gente estudou no início do curso para a Seguridade Social, tá? A gente, quando estudou Seguridade Social na Constituição Federal, você que está aí acompanhando desde o começo, você sabe, nossas aulas elas são organizadas passo a passo, né? Você vai na aula 1, porque a aula 1 chama a aula 2, a aula 2 chama a aula 3 e assim sucessivamente. Lá nós estudamos contribuições da Seguridade Social na Constituição e nós estudamos o artigo 195 da Constituição. E ali nós vimos que a Seguridade, né, que é o PAS, Previdência, Assistência e Saúde, ela é composta por Previdência, Assistência e Saúde. E as contribuições que vão para a Seguridade, elas tocam em todos os ramos da Seguridade. Toca a Previdência, toca a Assistência e toca a Saúde. Só que no caso específico das contribuições para a Previdência, elas não entram no cofrinho da Seguridade e são redistribuídas entre a Saúde e a Assistência, não. Elas são exclusivas para os benefícios previdenciários. Então, você que está ao vivo, comenta aí. Entendi, afetado, exclusivo para os benefícios previdenciários. Comenta isso daí. Não se deixe esquecer. Uma das formas que a gente tem de decorar, de aprender, de assimilar, de internalizar, é você estar vendo aqui o que eu estou falando aqui na aula, tá anotando. Se estiver anotando no seu caderninho, anote, tá? Como a gente ensina nas nossas técnicas de estudos lá do módulo 1, ou se você está aí ao vivo, comenta e você vai sempre se lembrar que Salomão Camarão aqui falou, olha, afetado só pode ser usado para benefícios previdenciários.
As contribuições para a Seguridade Social, então, elas são um gênero, nós temos elas abarcando o todo, e as contribuições previdenciárias, elas são uma espécie desse gênero, e ela é uma parte do todo que, nesse caso, é afetada. Afetada é o quê? Só se aplica para os benefícios previdenciários, tá? Do RGPS, ok? Bom, o trabalhador e os demais segurados da Previdência Social, eles são uma das fontes de custeio. Quando a gente usa o termo fonte de custeio, o que é que isso significa em prova? O que é que isso significa em direito previdenciário na vida? Significa que é a pessoa que tem que meter a mão no bolso e pagar. Fonte de custeio é quem paga. Se você é pai, quem é pai aí? Comenta aí comigo. Eu sou pai. Você que está ao vivo, comenta aí. Eu sou pai. Pois é, você é a fonte de custeio dos seus filhos. É você que sustenta eles. É você que paga pelo sustento deles. Isso aqui é ser fonte de custeio, tá? Então, ser fonte de custeio é ser quem vai pagar aquele determinado tributo. Então, os trabalhadores e os demais segurados são a primeira fonte de custeio aí, tá? Podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Isso aqui a gente grifou em vermelho para você que está vendo a imagem aqui, porque isso é novidade da reforma da Previdência e a gente vai ver até o final dessa aula que eles já aplicaram as alíquotas progressivas. Já era aplicada a alíquota progressiva. A gente tinha aquela alíquota de 8%, de 9%, de 11%. Para os empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos. Essa alíquota continua valendo, só que agora ela é progressiva. Não é essa alíquota de 8, 9 e 11 como veremos, mas já tinha ali uma certa progressividade, mas não como a gente entende e aplica a partir da reforma da Previdência. Tá? Não incide sobre essas contribuições, tá? Não incide contribuição, na verdade, sobre a aposentadoria e pensões concedidas pelo regime geral. Muito fácil cair isso aqui em prova, tá? Fulano é aposentado, recebe 2 salários mínimos pelo INSS ou pelo regime geral de previdência social, e sobre esse benefício, constitucionalmente é previsto que haja desconto de previdência. Correto? Verdadeiro ou falso? Está falso, tá? Então fique atento a esse tipo de conteúdo. Então isso que eu grifei aqui em vermelho é a novidade da reforma, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Anote isso daí, porque isso tem grande chance de cair. Tudo que é da reforma tem muita chance de cair no próximo concurso previdenciário. Não importa se o concurso previdenciário aí é um concurso do INSS ou de outra área. Tudo que é da reforma, você está estudando aqui e está querendo aplicar isso em outros concursos, vai valer, tá? A outra fonte de custeio é o empregador, a empresa ou entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos dos trabalhos, pagos ou creditados. Pode ter de fato pago ou pode ter só ali o crédito, tá? A qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Por que eu inverto aqui? Porque eu gosto de trazer primeiro o trabalhador e depois a empresa, porque eu acho que fica mais fácil didático, tá? Mas lá no artigo 195 da Constituição, como você bem vê, primeiro o inciso 1 trata do empregador, da empresa ou equiparado, e o inciso 2 trata dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. Por que fala aqui trabalhador e os demais segurados da Previdência Social? Porque temos os facultativos, por exemplo. Eles não são trabalhadores, eles não trabalham, eles são segurados facultativos justamente porque não trabalham, porque se trabalhassem seriam obrigatórios, tá? Não é essa opção aí de você escolher, eu pago, eu pago ou não pago, não. Trabalhador é obrigatório, por isso é segurado obrigatório e segurado facultativo, tá bom? E uma pergunta importante, onde são depositadas então essas contribuições? Onde é que fica esse dinheiro que a gente paga, que desconta mês a mês, que a gente vai lá paga no carnezinho? Fica lá no fundo do regime geral de previdência social, previsto no artigo 250 da Constituição. Ele é vinculado ao Ministério da Economia, tá? É gerido pelo INSS e aqui ele obedece ao princípio da solidariedade. Tá bom? Se você esqueceu o que é princípio da solidariedade, você está assistindo aí, você que está assistindo na plataforma, pause aí, você que está assistindo gravado, pause aí essa aula, pause e lembre, o que é princípio da solidariedade? Escreve aí num papel o que é princípio da solidariedade para ver se você está lembrando, isso é uma forma de você revisar conteúdos antigos. Então veja aí, o que é princípio da solidariedade? Coloca no papel. Bom, deu pausa, vou voltar. Princípio da solidariedade é aquele princípio que diz que todas as contribuições que nós vertemos para a Previdência Social, elas são vertidas em favor de todos os contribuintes, de todos aqueles que têm direito aos benefícios da Previdência. Então, de todos os contribuintes que eu falo aqui, de todos os segurados e, respectivamente, os dependentes que têm direito a algum tipo de benefício. Então,
Lembra lá naqueles debates da reforma da Previdência, se seria a nossa Previdência seria como a do Chile, por exemplo, tá? Onde você tem ali uma tipo entidade privada, onde cada pessoa contribui especificamente para si, no limite das suas contribuições, né? Seria de repartição, ou seria um fundo único, e havia essa discussão ali. No Brasil não, no Brasil é repartição, a gente tem um fundo solidário, vai tudo para o mesmo cofre, de dentro desse cofre a gente tira ali os valores necessários para o pagamento de benefícios, tá? Então tem gente que ainda fala, isso é uma pirâmide, isso vai quebrar se não forem feitas as reformas necessárias, justas, né, quando necessárias e justas, o sistema quebra, mas não é porque é pirâmide, a Previdência Social não é pirâmide, não cai nessa. Se vier uma questão de prova falando a Previdência Social é comparada a uma pirâmide de forma equivocada, o equivocado deixa a questão correta, tá? Caso a arrecadação seja inferior ao necessário, ou seja, a gente pagou, mas chegou lá na hora, o que foi arrecadado não cobre os custos para o pagamento dos benefícios previdenciários, pagamentos que o INSS sai aí distribuindo. O que é que acontece? A União deve complementar, tá? Isso está previsto onde? Artigo 16 da 8212, a Lei de Custeio da Previdência Social, tá? A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefício de prestação continuada na Previdência Social. Salomão, esse benefício de prestação continuada aqui é o BPC-LOAS? Não, benefício de prestação continuada é aquele que se renova todo mês. Uma aposentadoria é um BPC, só que não é um BPC-LOAS, é um BPC, é um benefício de prestação continuada previdenciário. Tá bom? Então, se não tiver dinheiro, a União ela tem que entrar ali com essa ajuda. E aí alguém vai falar assim, é por isso que tinha o déficit da Previdência. Há um grande debate aí, há estudos, tanto favoráveis quanto contrários. Tá? Eu me filio aos estudos de que até ali meados de 2015, 2016 não havia déficit, pelo contrário, havia superávit, tanto que existia, alguns vão lembrar, a chamada DRU, que era a desvinculação das receitas da União, que pegava parte do que era arrecadado para fins ali previdenciários e distribuía para outras áreas, o que para mim era algo muito equivocado, já que se reclamava que a Previdência estava quebrada e tirava-se recursos da Previdência para alocar em outras áreas do governo. Não era, no meu entendimento, a melhor saída e nem era possível, mas era feito, tá? Enfim, então isso acontecia, não havia então até 2015, 2016, pelos estudos que apontam isso, um déficit e sim um superávit. Tá? E a DRU só confirma essa tese. Se cair na prova, isso você já sabe, né? Você já tem contexto. Qual é a natureza jurídica das contribuições previdenciárias? O que é isso para o direito? Como é que o direito enxerga essas contribuições? Como é que ele interpreta essas contribuições previdenciárias? Então, quando alguém te perguntar qual é a natureza jurídica de alguma coisa, ela está dizendo, o que é isso para o direito? Tá? Simplificando, basicamente é isso. Então, a natureza da contribuição é de tributo. Aquela contribuição ela é um tributo, conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional. É o mesmo entendimento do STF. E para você que não manja do que é tributo, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui é só um conceito, não precisa decorar, tá? Só para você ter aí esse entendimento. Joia? Gente, qual é o fato gerador das contribuições previdenciárias? O que faz nascer a obrigação de pagar contribuição previdenciária? Tá? Quando surge essa obrigação de pagar, né? Então, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais à data da prestação do serviço. Ou seja, você trabalhou, prestou serviço, surge a obrigação de pagar. Você, a partir daquele momento ali, é devedor. Não importa se você trabalha por conta própria. Imagine aí que você pegou aí o seu carrinho de picolé, né? Falou, olha o picolé, e teve ali a intenção de começar a trabalhar. Naquele momento ali, há a mágica previdenciária e você já é devedor da Previdência Social, ainda que você não contribua, ainda que você não recolha. Nós vamos ver mais para frente que o contribuinte individual ele só é considerado filiado ao regime de Previdência Social depois que ele efetivamente verte as suas contribuições. Na verdade, nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Mas nada impede que ele trabalhe muito tempo antes de começar efetivamente a contribuir. Mas desde o dia que ele começou, ele já é devedor da Previdência Social.
Joia? E aí, comente aí, você que está ao vivo, você acha que tinha superávit ou déficit na Previdência Social, né? Com base naquilo que a gente acabou de discutir aqui em aula. Comenta aí que depois eu vou dar uma olhadinha aí, tá bom? Mas vamos focar aqui. E quando devem ser pagas essas contribuições? Bom, as contribuições elas devem ser pagas no mês exatamente posterior, tá? Ao serviço que foi prestado, a prestação do serviço. Então imagine aí, trabalhou em janeiro, paga em fevereiro. Trabalhou em março, paga em abril. E assim sucessivamente. E a contribuição dos trabalhadores demais segurados para o regime geral de previdência social? As contribuições incidem sobre o salário de contribuição. Na aula passada nós tivemos, na verdade, 3 aulas, 3 encontros, tá? Para tratar de salário de contribuição. O que é que integra, o que é que não integra para células incluídas e excluídas. Você precisa estar com essa aula aí na ponta da língua, tá bom? Então, as contribuições elas incidem sobre o salário de contribuição, que na verdade é uma base de cálculo. Você descobre qual é o salário de contribuição, descobrindo qual é o salário de contribuição, colocando ali na ponta do lápis quais são as parcelas que integram, quais são as que não integram, descobriu qual é esse salário de contribuição. Ao descobrir qual é esse salário de contribuição, você precisa agora aplicar uma alíquota sobre ele. E é essa alíquota que vai determinar o valor do seu benefício lá no futuro, tá? Então, para os previdenciaristas que nos assistem aí, é importante isso para que você possa fazer um planejamento previdenciário de excelência, tá? O segurado especial, gente, ele é o único que, em regra, não contribui com base no salário de contribuição, mas sobre a receita decorrente da comercialização dos seus produtos, como nós veremos mais para frente, tá? Ah, Salomão, mas o segurado especial não é aquele que trabalha em regime de economia familiar, se ele não contribuir, basta ele comprovar. Mas ele é segurado obrigatório. Ele deve contribuir se ele vender a produção. Há um permissivo legal para que, caso ele não contribua, a Constituição prevê a troca, né? Então, ao invés dele, se ele efetivamente não recolher em pecúnia, não pagar sobre aquilo que ele produziu, vendeu, ele pode apenas demonstrar o exercício da sua atividade rural e mesmo assim ele terá direito aos benefícios. Para mim, é isso que torna o segurado especial especial. Ele tem essa opção, esse poder especial de ou contribuir pagando sobre aquilo que ele vendeu, ou sobre a nota, né, do que ele vendeu, ou demonstrar atividade rural. Eu, enquanto contribuinte individual, enquanto empregado doméstico, não temos essa opção. O segurado especial, por ser especial, tem, tá? Então, se você entendeu aí por que o segurado especial, na minha concepção, é especial, comenta aí. Ele é especial por isso, tá? De acordo com aquilo que a gente falou aqui em aula. E aquela pausazinha só para perguntar para você aí que está nos assistindo ao vivo, ou até para você que está gravado. Gravado tem umas vantagens, você pode, se eu estiver falando rápido demais, você pode diminuir a velocidade. Se eu estiver falando devagar, você pode aumentar a velocidade. Só não aumente demais de forma a prejudicar aí o seu entendimento. Você tem que entender a aula. Tá? Mas e você que estão ao vivo aí, vocês estão gostando do ritmo de aula? Comenta aqui para eu saber se tá bom ou se não tá bom. A base de cálculo, gente, o salário de contribuição, ela obedece os limites mínimos e máximos do regime geral de previdência social, que já estudamos. Se você tiver dúvida em relação a isso, volta na aula da semana passada, na aula anterior aqui do bloco passado, tá? Relembrando, salário de contribuição, o menor valor possível é o piso salarial, legal ou normativo da categoria, ou inexistindo, tá? O salário mínimo, joia? E lembrando também, os estados e distritos federais podem instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial para os empregados que não têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, podendo abarcar os empregados domésticos, inclusive, ok? Qual é o limite máximo hoje do salário de contribuição? Né? Você aí que já é rico, ganha aí R$ 6.433,57. Eu sou rico, tá? Você paga no máximo aí sobre esse valor. Esse valor é o valor que você vai contribuir? Não, aqui é o salário total de contribuição. O valor máximo é o teto máximo do valor pago pelo INSS, que tem uma exceção. Quando é que o INSS paga acima do teto? Quem lembra? Quem já viu essa aula aí? Comenta aqui pra gente saber, tá? Ai, que bom que vocês estão gostando do ritmo da aula. Bora lá. Então, dito isso, bora aí, pensa aí, bota a cachola para pensar quando é que o INSS paga mais
do que o teto, qual é o permissivo legal, quando é que isso acontece, vamos falar disso mais para frente, mas como a gente já está revisando essa matéria para muitos alunos, tem muitos que já sabem desse tema, tá? E para você que está começando agora que não viu, não se preocupe, você vai ver. Os valores recebidos acima do limite máximo não integram salário de contribuição, tá bom, gente? E agora aquele caso lá do aposentado que volta a contribuir ou que continua contribuindo, trabalhando, ele é segurado obrigatório, tá? Ele deve contribuir, viu, gente? Então, assim, o segurado, anote aí no seu caderno, olha, a aposentadoria, ela não põe termo, não põe fim ao contrato de trabalho. O cara pode aposentar e continuar trabalhando de boa, só se for aposentadoria especial, que nós vamos entender isso mais pra frente, tá? Mas ele pode pagar, aposentar e continuar trabalhando, tranquilo. Agora, em relação à aposentadoria, a gente já viu, não tem desconto previdenciário. Todavia, em relação ao salário que ele continua recebendo da empresa, lá, o valor que ele continua oferindo como remuneração da empresa, por não ter se desvinculado mesmo tendo se aposentado, isso é considerado salário de contribuição e vai ter desconto previdenciário. Da aposentadoria não, a aposentadoria não tem desconto, tá? Mas do emprego que o aposentado tem e recebe concomitante ao mesmo tempo que a aposentadoria, esse tem desconto. Essas provas caem matando em cima disso. Então, o aposentado pelo regime geral que estiver exercendo ou que volta a exercer a atividade abrangida por esse regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições que trata a lei para fins do custeio de seguridade social. Então, aqui da seguridade social. Isso aqui é solidariedade. Olha, eu fiz aqui, eu dei a pesca para vocês. A aplicação de qual princípio? Princípio da solidariedade, tá? Então nem deu gosto fazer aqui a brincadeirinha, porque eu já botei aqui no slide, já foi. Então, sobre a aposentadoria, não há desconto, tá bom? Não há desconto, todavia, sobre a remuneração que ele ofere ali, paralela, decorrente do emprego, paralela a essa aposentadoria, sim. O artigo 28, parágrafo 9 da 8212 diz: os benefícios da Previdência Social nos termos dos limites legais, salvo o salário maternidade, o único benefício previdenciário que integra salário de contribuição. Aqui está dizendo que, olha, benefício da Previdência Social não tem desconto previdenciário. A exceção é o salário maternidade. Eu sei que alguém vai pensar, Salomão, mas o STF já se manifestou no sentido... Vamos falar disso mais para frente, mas sim, tem uma posição divergente do STF que a gente vai estudar. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Agora a gente vai entrar nas alíquotas por tipo de segurado. E vamos começar pelos segurados empregado doméstico e trabalhador avulso. E assim nós caminhamos para o finalzinho dessa nossa aula. Tá? Na próxima aula nós vamos tratar das contribuições para os demais tipos de segurado. Segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, as alíquotas antes da reforma constitucional, da emenda constitucional 103 de 2019 eram as seguintes, ó. Previa lá o artigo 20 da 8212 o seguinte: a contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28. E assim era até a reforma da Previdência, até 13 de novembro de 2019. Tá? Então quem ganhava ali até R$ 1.751,81 tinha desconto de 8%.
Quem ganhava entre 1.751,82 até 2.919,72, desconto de 9%. Quem ganhava de 2.919,73 até 5.839,45, que era o teto à época, o teto do INSS à época, descontava e tinha alíquota de 11%. Veja, essas alíquotas, elas só valem, presta atenção concurseiro, elas só valem até a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, isso mudou. Qual é o princípio que diz, gente? Por que é que eu estou aqui trazendo os princípios para vocês, falando desses princípios, né? Por que é que eu falo isso? Por que é que eu faço isso? Eu estou mostrando para vocês as técnicas que eu aplico nos meus estudos. Você vai encontrar aqui no Projeto INSS durante todo o curso as técnicas. Eu vou mostrando para vocês. É muito mais fácil eu mostrar para vocês como eu estudo na prática do que ficar, olha, faça isso, faça aquilo. Então, eu estou o tempo inteiro fazendo esse estudo ativo, e você que pulou, que agoniado, que pulou o módulo 1, onde eu tenho lá os bônus de como estudar, tá? Como otimizar seus estudos lá, né? Eu falo mais sobre isso de forma mais específica, você vai voltar lá para aplicar. Se você não estiver fazendo isso, você tá marcando bobeira. Então, isso aqui é um estudo ativo. Eu estou o tempo inteiro indo e voltando, falando, e aquele princípio, ou seja, um tema me leva a lembrar do outro, tá tudo super conectado, tá? Então aqui quando eu falo aqui que antes de determinada lei, depois de determinada lei, qual é o princípio que eu estou falando aqui? Você lembra de que princípio é esse? Na minha opinião, o princípio mais importante do direito previdenciário, o que torna a matéria muito difícil para concurso e principalmente mais difícil para a prática profissional, porque faz com que você não tenha que saber apenas a lei de hoje, mas sim todos os regramentos que existiram ao longo do tempo na vida ali do segurado. Agora calma, você que é concurseiro, no concurso só é cobrada a legislação vigente, tá? Aqui nós estamos fazendo um curso extensivo onde você aprende toda a matéria de direito previdenciário, então eu acabo trazendo muita informação. Depois a gente vai dar uma enxugada nisso, mas isso aqui você precisa saber, tá joia? Enquanto você pensa em qual princípio é esse aqui, né? O pessoal lembrou aqui, eu quero mandar um abraço para Rafaela Oliveira, ela tá aqui no YouTube ao vivo, tá? E ela comentou aqui, quando é que o INSS paga acima do teto? Qual é a exceção? Ela é a majoração dos 25% para o benefício por incapacidade permanente. Parabéns aí para Rafaela, tá com isso na ponta da língua. Muito bem, parabéns, viu, Rafaela? É isso mesmo. Então, há essa possibilidade. Tá? Se está gostando da aula ao vivo, está aqui acompanhando a gente na aula ao vivo, tá boa o conteúdo? Pega o link aí, compartilha com todo mundo. Pega o link aí, tira um print, compartilha no seu Instagram e nos ajude aí a divulgar. Salomão, eu estou assistindo essa aula aqui gravada na plataforma. Tira um print aí, coloca aí no seu Instagram que eu vou repostar também. Então vamos lá, qual era o princípio que eu estava falando esse que tem que vir lei antes, lei depois? É o princípio do tempus regit acto, né? A lei do tempo regio acto aplicada ao direito previdenciário. Tá? Então, a reforma ela alterou muito, gente, a dinâmica das alíquotas para o empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, tá? Sendo que o artigo 20, que a gente acabou de olhar, ele não foi recepcionado pelo novo texto constitucional trazido ali pela emenda 103 de 2019. Significa dizer que, na verdade, ele foi tacitamente revogado, né? Mas ele tem validade para os casos até a reforma da Previdência. Então, cabe lembrar que em obediência a outro princípio, ó como os princípios estão o tempo inteiro aí, gente, ó. Vocês ficam aí me enchendo o saco, falando, princípio, será que o princípio é cobrado e tal? O princípio é importante, tá? Então, cabe lembrar que em obediência ao princípio da noventena, anterioridade nonagesimal, né? Quem lembra outro nome, coloca aí nos comentários ao vivo. A nova dinâmica de alíquotas para os segurados que tiveram majoração, ou seja, um aumento, tá, em suas contribuições, só passa a valer 90 dias após a reforma da Previdência, que no caso ali foi em novembro, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só valia a partir de março na prática, tá? Mas pode vir uma questão assim, imagine aí, a gente vai trazer novas questões aí para vocês, questões para vocês pensarem lá no projeto INSS, o curso Questões, mas só para vocês pensarem, gente, imagine que a questão ela vem e diga assim, as alíquotas para os empregados, trabalhadores avulsos e domésticos foram alteradas e aplicadas imediatamente após a publicação da emenda constitucional de 2019. Verdadeiro ou falso? Está falso. Por quê? E tem alíquota, para alguns segurados, as alíquotas, elas progressivas, como nós veremos, elas fizeram aumentar o valor da contribuição, tá?
Então, antes quem pagava 11% pagou a pagar 14% no total, né, a partir de um determinado valor. Quem recebia perto do teto teve um valor, ainda que no geral não chegou aos 14% na hora que você soma e vê o percentual, mas teve um aumento sim. E aí não pode ser cobrado imediatamente, tem que esperar 90, os 3 meses ali para começar a cobrar, que é aquele susto, né, que dá no contribuinte, fala, vai aumentar, 3 meses aí para você trabalhar mais, se virar, arrumar suas despesas aí para você não contar com esse dinheiro. Então isso é a noventena. Tá? As novas alíquotas após a reforma elas são as seguintes, ó, até um salário mínimo diminuiu de 8% para 7,5%. Quando diminui não tem problema, nada, não precisa esperar a noventena. Agora, a partir de R$ 1.100, R$ 1.100,01, que é o novo salário mínimo, até R$ 2.203,45, 9%, tá? A partir de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22, 12%. E a partir de R$ 3.302,23 até o teto do INSS, 14%. Gente, você está assistindo essa aula, já virou. Estou gravando essa aula aqui em 2021, mais precisamente dia 1º de março, tá? 17h54 aqui no meu relógio. Quem tá ao vivo aí comigo, dá um salve aí. Tô ao vivo! Você que tá aí no Instagram, que tá só ouvindo ao vivo, bota aí ao vivo aí também. O que acontece? Se tiver, para chegar 2022, eu não vou gravar essa aula de novo se a gente não tiver uma grande atualização do tema. Então, você dá uma olhadinha aqui na descrição da aula aqui, que a gente vai atualizar na descrição as novas alíquotas. Tá combinado? Então, fica atento a isso aí. Tá? Cadê? Gravou aula nova falando das alíquotas? Esses pontinhos pequenos a gente não grava uma aula nova, a gente coloca no material a atualização. Joia? Segurado empregado, trabalhador avulso ainda após a reforma, a gente tem algumas observações importantes. O segurado empregado, trabalhador avulso e doméstico não são responsáveis tributários. O que é que isso significa dizer? Que ainda que não haja o repasse das contribuições para o INSS, para o RGPS, eles terão direito aos benefícios previdenciários. Tá? Por quê? Porque eles têm presunção absoluta de recolhimento. É o chamado princípio da automaticidade. Já viu aquela história de que a empresa descontou, mas não passou para o INSS? Muita gente pergunta isso. A empresa descontou, mas não passou para o INSS. Isso vai me dar problema? Sim e não. Sim, por quê? Porque se você receber um valor muito superior ao salário mínimo, você vai receber o benefício, mas vai receber no valor de salário mínimo. Então você vai ter aí um prejuízo, o segurado vai ter um prejuízo. E não por quê? Porque mesmo não tendo o repasse oficial para o INSS, né, para o regime geral, você vai ter direito ao benefício. Por isso, sim, não. Entendeu aí o sim, não? Comenta aí. Entendi. Sim e não. Tá? Não me deixa sozinho não, você que está ouvindo aqui. Um abraço aí para a Meire, que está lá no Paraná. Hipótese de substituição tributária originária, tá? Isso aqui, essa automaticidade das contribuições, do princípio da automaticidade, presunção de recolhimento, está previsto ali no artigo 30, inciso 1 e 5. Sempre que eu cito um artigo de lei, você que é nosso aluno, camarão acordado, já sabe. Você tem que anotar e depois ir lá e ler o artigo como ele está na literalidade da lei. E é assim que você vai fazer o estudo legislativo. Você não vai estudar a lei seca antes de ver as nossas aulas aqui, não. Tá? Isso é para te direcionar, assim você não perde tempo estudando aquilo que tem pouca chance de cair. Durante o período de licença maternidade da segurada empregada doméstica, cabe a ela recolher a parcela de contribuição a seu cargo, tá? Então fique atento aí, tá? Segurado empregado ainda, depois da reforma, o que é que a gente tem? Desde 2003, a empresa passou a ser responsável pelo pagamento do salário maternidade de sua empregada gestante, sendo responsável tributária pelo desconto da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e repassá-lo à Previdência Social, à exceção dos casos em que o INSS deve pagar diretamente os benefícios, que é o caso de quem? Empregado do microempreendedor, tá? Do MEI, do microempreendedor individual, adoção de criança e salário maternidade derivado, tá? Nós vamos estudar isso aqui no teórico mais pra frente, tá bom? Relembrando, em agosto agora de 2020, recentíssimo isso, o STF declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Há uma divergência doutrinária, né, que há um entendimento de que só a parte do empregador, só é ambos, empregador e empregado, a prática que a União está aplicando só sobre o empregador. Na verdade, aqui você tem que botar assim, um asterisco de muita observação aqui. Ó. Responda conforme a pergunta, tá?
É lei ou STF? A lei continua dizendo que sim, que sofre desconto, como nós já vimos. Se a pergunta for conforme a lei, aí você vai falar, salário maternidade tem desconto previdenciário. Conforme o STF, aí você vai falar, não, conforme o STF entende que a cota patronal, ela não integra salário de contribuição. E aí vai ser passível de recurso, a gente tem que ver ainda como é que as bancas vão se comportar com relação a isso, se as bancas vão considerar que o STF aplica tanto para a cota do patrão quanto a cota do empregado a inconstitucionalidade da cobrança desse desconto previdenciário. Isso a gente não sabe, são cenas aí dos próximos capítulos, mas fique atento, assim que sair a gente vem e faz uma aula, grava aqui um adendo e coloca aqui na plataforma para vocês. Tá? Sobre essa presunção absoluta de desconto das contribuições, gente, que eu estou falando aqui, o artigo 33, parágrafo 5º, diz o seguinte: o desconto de contribuição, lá da 8212, tá? O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa. Bora traduzir isso aqui, está dizendo o quê? Ó, quando a empresa desconta, se descontou, ou se tem a obrigação de descontar e não descontou, tanto faz. Não é lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância. É o velho ditado, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Então, assim, às vezes a pessoa... Eu sou advogado trabalhista, né? E aí, tô lá numa RT, numa reclamação trabalhista, tô lá pela empresa, aí o patrão me contrata, ele chega lá e fala assim, poxa, olha, eu quis ser bom com o meu empregado, eu não descontava dele, eu passava para ele o valor integral do salário dele, foi um acordo que eu fiz com ele, né? Ele ganhava até salário mínimo, mas eu pagava integral para ele e não descontava. Aí agora o empregado saiu e está na justiça cobrando, e aí deu pau lá e a justiça está mandando ele pagar as contribuições previdenciárias que não estão constando no INSS, no CNIS, né? Do INSS. Já era, ele vai ter que pagar de novo, o empregado não tem que devolver para ele não, ele pagou mal, pagou duas vezes. Então fica atento aí, lembra disso, ó, pagou mal, o princípio da automaticidade, pagou mal, pagou duas vezes. Coloca aí hashtag pagou mal, pagou duas vezes, só para eu saber que você tá aí, não tá só me ouvindo, né? Aproveitando aí, quero mandar um abraço para todo mundo que tá aqui ao vivo. A live vai ficar gravada por algumas horinhas, mas depois sai do ar, tá? E à medida que a gente vai avançando no curso, ela vai ficar só para quem estiver aqui ao vivo com a gente, tá bom? Artigo 35 diz o seguinte: o segurado, empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício do valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova dos salários de contribuição. Obrigado, Robson. Robson colocou aqui, pagou mal, pagou duas vezes, valeu. Então, gente, o que é que está dizendo aqui? Olha, se a empresa descontou e não repassou o INSS tem que pagar o benefício ao empregado doméstico, trabalhador avulso, paga no salário mínimo. Se depois o empregado mostrar que o recolhimento foi sobre um valor superior ao salário mínimo, aí faz um pedido de revisão e faz a revisão do benefício. E aí se aplica aí a majoração, né? Vai se revisar o valor do benefício. Então isso aqui é o chamado princípio da automaticidade por alguns doutrinadores, princípio da automaticidade das prestações. Aqui então, a presunção absoluta para o doméstico só ocorreu a partir de 2015, LC 150, finalzinho ali, segundo semestre de 2015. E como é que era para antes de 2015, Salomão? Isso não vai cair no seu concurso, mas eu sei que você deve estar aí, camarão curioso como é, né? Antes de 2015, o empregado tinha que comprovar. Se ele não comprovava, às vezes trabalhava. Já peguei várias situações que o empregado trabalhou muitos anos, não comprovou, a pessoa assinou a carteira, mas não descontou e não repassou, e o segurado acabou ficando sem o dinheiro, sem o valor, direito ao benefício. Isso administrativamente não concede. Aí depois vai lá e briga judicialmente, enfim. Mas administrativamente no INSS não tem, tá? Direito até 2015, tá? Depois de 2015 não, tem presunção absoluta sim. Agora, esse também de que mesmo que recolheu e não passou o INSS, dá direito ao segurado ao benefício, também é o entendimento das câmaras de recurso da Previdência Social. Olha a súmula 18 aqui do CRPS. Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária quando esta obrigação for devida pelo empregador, tá? Então fique atento aí. E agora, qual o dia de recolhimento das contribuições para o segurado empregado doméstico, o trabalhador avulso? Qual é o dia que a empresa tem que pagar? Tá? O empregado e o trabalhador avulso, as empresas têm até o dia 20 do mês subsequente, ou seja, do mês posterior. Trabalhou janeiro,
paga até o dia 20 de fevereiro. Trabalhou março até o dia 20 de abril e assim sucessivamente, tá? A Vânia pergunta assim, vai abrir concurso do INSS? Uma hora vai ter que abrir, Vânia. Eu tô aqui para ensinar previdenciário para quem tá se preparando para quando abrir já está quilômetros na frente da concorrência, tá? Se não for em 2022, 2023, 2030, uma hora vai ter que abrir, tá? E vai sim abrir concurso e eu vou falar para vocês, as coisas estão acontecendo, vocês estão aí dormindo, depois não diga que eu não avisei, tá? Ah, não tenho dinheiro para estudar, cola nas aulas gratuitas aqui toda semana. Empregador doméstico, gente, ele tem até o dia 7, mudança recente assim, né, 2015, mas é recente, né? Do mês seguinte ao da competência para o recolhimento da contribuição do empregado doméstico. Então, o empregador doméstico ele tem que pagar até o dia 7. E nos dois casos, tanto o trabalhador avulso, quanto empregado, quanto empregado doméstico, se no dia, tá, não for dia útil, o pagamento tem que retroagir, tem que voltar para o dia anterior. Então, assim, se deu dia 7, tá lá, vai ser domingo, vai ser sábado, domingo, não é dia, ou é feriado, tem que pagar no dia útil anterior. Se liga nisso daí, tá lá na frente a gente vai ver que no contribuinte individual, do facultativo é um pouco diferente, e as bancas gostam de confundir. Então anota, empregado e trabalhador avulso paga até o dia 20 ou o dia anterior. Empregado doméstico paga até o dia 7 ou o dia anterior. Joia? Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Começando a aula de hoje, alíquotas por tipo de segurado, contribuinte individual e facultativo. Tá? Eles são os próprios responsáveis tributários pelas suas contribuições. Significa que se eles não pagam, já era. Não vai ter ninguém vai falar, mas alguém que tinha que pagar. Lembra lá que o empregado até novembro de 2019 pagou. Não pagou, ele tem direito aos benefícios e serviços do INSS desde que ele comprove o vínculo com a empresa. Contribuinte individual e facultativo, a regra que não. A exceção é o contribuinte individual que presta serviço à empresa. Nós já vimos nas aulas anteriores que eles têm presunção de recolhimento. A alíquota deles, em geral, é 20% sobre o salário de contribuição. O dia de pagamento, anota aí, o dia de pagamento é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência, ou no dia útil imediatamente posterior. O que é isso, mês seguinte ao da competência? Trabalhou janeiro, paga em fevereiro até o dia 15. Trabalhou março, paga em abril até o dia 15. E se o dia 15 não for dia útil, no dia útil imediatamente posterior. Anote isso aí no seu material, porque banca gosta de confundir. A gente vai ver que cada tipo de segurado vai tendo um dia de pagamento. A gente viu que os empregados lá, as empresas, eles têm um prazo para recolher dos empregados que é até o dia 20 ou dia imediatamente anterior, se não for dia útil. Ó. Aí você já vai vendo aí que as bancas vão fazer esse tipo de esse tipo de confusão aí na hora de montar as perguntas, tá? Salário de contribuição igual ao salário mínimo permite o recolhimento trimestral das contribuições, tá? Então, das contribuições previdenciárias. Então, preste atenção aqui. Você tem aí contribuições previdenciárias com vencimento até o dia 15 do mês, do mês seguinte ao de cada trimestre civil. Então, assim, trabalhou janeiro, fevereiro e março, pode pagar até o dia 15, até o dia 15 de abril, tá? Então, presta atenção nesses detalhes, porque esses detalhes, eles fazem diferença na hora
da prova, tá? Porque pode pagar 3 meses, não pode e tal. Então, vai anotando, vai prestando atenção. Lembrando que esse material para você que é aluno do Projeto INSS está aqui embaixo já disponível. É só você baixar, imprimir, tá? Segurado contribuinte individual, aquele que presta serviço, prestador de serviço, como é que fica as contribuições dele a partir de abril de 2003? Eles não são responsáveis tributários, tá? A diferença do contribuinte individual autônomo. Eu trabalho por conta própria, o picolé, e nunca paguei o INSS, já era. Eu não paguei porque não quis, eu tinha que ter pago a primeira em dia para contar, para começar a ter contagem para finalidades previdenciárias, né? Carência, né? E qualidade de segurado, mas não paguei, problema meu que não paguei. Agora, se eu presto serviço a empresas, as empresas que me contratam, elas têm a obrigação de descontar a contribuição de mim e repassar o INSS. Portanto, por isso eu não sou o responsável tributário e sim a empresa. Nesse caso, mesmo que que a empresa desconte e não recolha, ela não recolhendo, mas eu comprovando para o INSS que de fato trabalhei para aquela empresa, eu vou ter o direito ao benefício. Tá? Então, a presunção de recolhimento, a alíquota que em regra geral é 11% sobre o salário de contribuição. Olha o artigo aí para você fazer a revisão. Não dispensa o recolhimento da cota patronal, ou seja, eu prestei serviço para a empresa, a nota foi de R$1.000. A empresa vai ter que descontar R$111, 11% ali, acho que é R$111, 11% desses R$1.000. Ela já me paga o valor da nota abatido desses 11%. E, além disso, a empresa tem que pagar a cota patronal dela de 20%, joia? O dia de recolhimento, as empresas elas têm, anota aí a regra geral, até o dia 20 do mês posterior, né, ou subsequente ao dia da competência, ou seja, ao mês trabalhado, ao mês da competência, ao mês trabalhado, ou seja, se não for dia útil bancário, paga no dia imediatamente anterior. É o que está aqui no artigo 4 da Lei 1066, lá de 2003, não se aplica ao contribuinte individual. Quando contratado por outro contribuinte individual equiparado à empresa, por produtor rural, pessoa física ou ainda por missão diplomática de repartição consular de carreira em estrangeiras e nem o brasileiro civil que trabalha no exterior, para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Nesse caso aqui, gente, o contribuinte individual ele pode deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição paga pelo equiparado à empresa. Na prática, quando você vai fazer as contas e joga lá, trabalhei, prestei serviço, é uma nota de R$1.000. E aí a empresa paga 20% disso. E você pega e abate 45% desses 20%. Você vai ver que no final das contas, para simplificar, ele está dizendo aqui, o contribuinte individual paga 11%. Aprenda assim. Não fica tentando entender a dinâmica. Como é que é essa dinâmica? Não, o contribuinte individual que presta serviço à empresa, ele paga 11% do salário de contribuição. Ponto. Ok? Essa é a regra. Salomão, mas se ele quiser benefício com valor superior ao salário mínimo, aposentar, aí é outra história. Por enquanto, vamos ficando aqui. Olha o que é que diz aqui o artigo 30 da 8212, parágrafo 4º. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, ele pode deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Eu já traduzi para você, isso aqui é 11%, é só isso. Tá? Então a banca pode perguntar assim, o contribuinte individual que presta serviço à empresa, ele pode pagar 11% sobre o salário de contribuição? Pode, está correto. Tá? O contribuinte individual que presta serviço à empresa, ele pode ter uma dedução de até 45% do valor que foi pago pela empresa? Pode, dá no mesmo, vai ser os 11% novamente. Se o contribuinte individual contratado por pessoa jurídica receber no mês, gente, um valor inferior ao limite mínimo, ou seja, ele pagou, em vez dele ele trabalhou o mês todo, pandemia, o comércio fechou, ele só prestou serviço no valor de R$500, tá? Inferior ao salário mínimo. Ele é obrigado, nessa situação, a complementar sua contribuição diretamente à razão de 20% sobre a diferença, até completar a menor alíquota de contribuição. Ou seja, trabalhou ali, só recolheu, só emitiu nota no valor de R$500. Prestou serviço, recebeu nota ali R$500. E contribuiu sobre essa nota, a empresa já descontou direto, faltou então R$600. O que é que ele faz? Ele emite um carnezinho, né? E aí esse carnezinho vai ser 20% desses R$600 que faltou. Ou seja, ele tem que emitir ali
um recolhimento complementar de R$120, que são os 20% aí desses R$600. Só para você entender que basta complementar. Salomão, eu sou lá do mundo da prática previdenciária. Como é que é isso? Isso a gente trata nas aulas de prática, mas lá no meu canal no YouTube eu até já fiz vídeos sobre isso, tá? Aqui no curso de concurso a gente não vai mostrar esses detalhes. No curso de prática previdenciária para previdenciaristas, aí sim a gente mostra. Eu estou dizendo isso porque aqui tem colegas que são previdenciaristas, mas que fazem esse curso para reciclar, né, para aprender a matéria do zero e tal. Então aqui é a parte teórica fundamental para esses colegas previdenciaristas. Olha, atenção, gente. Quando o contribuinte individual ele presta serviço a entidades beneficentes, sem fins lucrativos, né, entidades filantrópicas aí, a alíquota de retenção será de 20% e não de 11%. Então, mesmo quando ele presta serviços à empresa, tá? Ele prestando serviços à empresa, ok, ele pode pagar 11%. Se ele presta serviço à empresa e a empresa é uma entidade beneficente de assistência social, tá? Essa entidade beneficente de assistência social, não é, eu falei, a empresa com finalidade, sem finalidade de lucro e tal, mas é específica essa, tá? Ela é filantrópica, mas ela aqui é beneficente de assistência social. Nesse caso, ele vai ter que pagar por conta própria os 20% cheios, não vai ter aquele abatimento dos 9% ou dos 45% da cota patronal, porque essa empresa, entidade beneficente, ela não paga cota patronal, tá? É o que está aqui no regulamento, no artigo 216, parágrafo 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga devido ao acreditado ao contribuinte individual a seu serviço, ou seja, o prestador de serviço, observado o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso das empresas em geral e de 20% quando se tratar de entidade beneficente, tá? De assistência social. Joia? Então, presta atenção nesse detalhe, tá? Quando é a entidade beneficente de assistência social, a contribuição é de 20%, pois essas empresas elas têm isenção das contribuições patronais. E se o contribuinte individual presta serviço a mais de uma empresa e somando essas contribuições passa do valor do salário mínimo, passa do valor do teto, na verdade, né? O que é que acontece? Bom, aí ele pode escolher, né? Chega lá na empresa, fala, eu já trabalho numa determinada empresa e lá eu já pago acima já pago no teto lá, por favor, não desconte contribuição previdenciária. Ele vai assinar um termo lá, a empresa vai emitir, a empresa, o RH sabe como é que faz, e aí ele não vai mais então pagar essa contribuição, no caso da que excede o teto do salário de contribuição. É o que está aqui no artigo 29. Então, o prestador de serviço, né, no caso do prestador de serviço, do contribuinte individual prestador de serviço, o INSS pode facultar a ele que prestar regularmente serviços a uma ou mais empresas cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mínimo, ao limite mensal do salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto da contribuição de forma a respeitar o limite máximo e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. O que é que ele está dizendo aqui? Tem um contribuinte individual, ele presta serviço para mais de uma empresa, prestou, passou do teto, ele chega lá na empresa e fala, eu não quero que tenha desconto nessa aqui não, eu vou ficar com desconto, eu já trabalho em duas empresas, nessa aqui que eu contigo aqui, eu não quero que tenha desconto não, deixa só a outra empresa descontando. Isso ele fala para a empresa que o contrata, a empresa que o contrata fala, tá bom, você já tem realmente o recolhimento do teto, assina o termo aqui, se responsabilizando, e se responsabilizando também que se a outra empresa lá começar a pagar menos, ou se você receber menos que o teto na outra empresa, você vai ter que fazer a complementação. Isso, beleza, e cada um segue o seu caminho feliz. Vamos ver agora as alíquotas diferenciadas de 11% para contribuinte individual e facultativo. Esses dois tipos de segurado, facultativo e contribuinte individual, eles podem pagar apenas 11% de contribuição previdenciária, tá? Vale apenas para contribuição em valor de salário mínimo, ou seja, eu quero contribuir com mais de um salário mínimo. Posso fazer com 11%? Não pode. Então não podem, também tem outra limitação, não pode levar essas contribuições para outro regime, ou seja, você que é contribuinte individual, que está nos assistindo ao vivo aqui, comenta aí, sou contribuinte individual. Nesse caso, você sendo contribuinte individual,
Você pagando 11%, quando você passar no concurso do INSS, esse tempo aí que você pagou 11% não vai ser contado no regime próprio da União. Por quê? Porque foi valor inferior a 20% de recolhimento. Você só vai poder contar se complementar. Nesse caso também não pode se aposentar por tempo de contribuição, a extinta aposentadoria por tempo de contribuição. Extinta por quê? Porque a reforma para os novos segurados não traz mais essa possibilidade de aposentadoria, agora a gente tem a aposentadoria programada, tá? Então a aposentadoria por tempo de contribuição ela só é possível atualmente após a reforma da Previdência para quem já tinha direito ao benefício antes da reforma ou se enquadra em alguma daquelas regras de transição. Nós vamos estudar isso ao longo do curso, não se preocupe. Aqui é só para você saber, para quando a gente chegar lá na frente, nas aulas lá na frente, falar, Salomão falou disso mesmo e tal, eu estou entendendo. Tá? O artigo 21, no parágrafo 2º, diz o seguinte, no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11% nos casos do contribuinte individual, tá? Que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2. Deste parágrafo que trata lá da alíquota de 5% para o facultativo, que a gente vai ver aqui na sequência. Eu sei que nesse momento surge a dúvida e alguém fala assim, Salomão, o contribuinte individual que paga com alíquota de 11%, ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição, como ela era antes da reforma, ele não precisava complementar. E a aposentadoria programada que existe hoje, ela é uma soma de idade e tempo de contribuição. Ali ele vai ter direito a esse benefício, porque não é uma aposentadoria por tempo de contribuição que não considera a idade, ou seja, que só olha se tem tempo de contribuição ou não. Nesse caso, as novas aposentadorias programadas, quem continua pagando 11% vai ter direito a elas. Quando o homem tiver 65 anos de idade, pelo menos 20 anos de tempo de contribuição. Então, para esses 20 anos de tempo de contribuição, conta, normal. Tá? Se não contasse, teria que o INSS ter suspendido esse tipo de recolhimento de contribuição no dia que a reforma foi aprovada. Tá? Caso queira se aposentar por tempo de contribuição posteriormente, já vinha pagando e agora chegou a hora de aposentar, fez lá um planejamento previdenciário com um dos nossos alunos aí, viu, pô, se eu tivesse pagado com 20% eu teria direito antes da reforma. Pode usar, pode complementar. Tá? Então, ou passou no concurso e quer levar aquele tempo do RGPS para o RPPS, você vai passar no concurso do INSS. O tempo que você pagou de regime geral, se foi a 11%, para você levar para o INSS e se aposentar pela União como servidor do INSS, você vai ter que complementar, tá? Pagando juros, correção monetária. Joia? O contribuinte individual, quando microempreendedor individual, o MEI, e o facultativo de família de baixa renda, gente, eles podem pagar apenas 5%. O MEI paga apenas 5% mesmo, e o facultativo baixa renda, tá? Ele pode pagar 5%, tá? Tem que ser baixa renda, preencher vários requisitos, né? Vale a pena para a contribuição também de salário mínimo. E não podem levar aquelas mesmas restrições para tempo de contribuição em regime próprio sem complementar, e também não aposenta por tempo de contribuição usando essas contribuições, tem que complementar também. A mesma observação que eu fiz ali nos 11% vale aqui para os 5%, tá? Está lá no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, no caso do microempreendedor, a letra A, na individual, de que trata o artigo 18A da Lei 123, paga 5%, e do segurado facultativo sem renda própria que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Aí tem que ir lá no cadastro único, fazer toda aquela dinâmica de se cadastrar no cadastro único, não pode ter renda em nome próprio. Para concurso basta você saber isso. Para prática profissional tem muitos detalhes. Então, se você está aqui estudando para fazer a sua atualização de direito previdenciário e ao mesmo tempo se preparar para o concurso do INSS, ampliando as suas opções, mas você é da prática profissional, a gente vai fazer uma aula dessa lá dentro da comunidade ou no curso GPS específico para que você saiba como lidar com isso. Tá? Quem é, afinal de contas, gente, esse microempreendedor individual? Tá lá no artigo 18A da Lei 123 lá de 2006, ele é considerado o MEI, o empresário individual
a que se refere o artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior, ou seja, o máximo que ele pode ter ganhado no ano passado é R$81 mil, que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pelo Simples Nacional. Considera-se empresário, de acordo com o Código Civil, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Presta atenção aqui num detalhe, que é o seguinte: toda vez, isso aqui é dica de estudo, tá? Para você que está estudando para concurso, para você que estuda para prática profissional também, mas para você que estuda para concurso, preste atenção. Toda vez que um artigo faz menção a um outro dispositivo legal, é sua obrigação ir lá ver esse artigo. Então foi por isso que aqui eu falei do artigo 966 do Código Civil e trouxe aqui logo abaixo o artigo 966 para que você faça a leitura, tá? Mas você sempre tem que fazer essa leitura aí dos dispositivos. Observação importante em relação ao MEI: ele só pode ter um empregado. As bancas em concurso falam 2 empregados, 3 empregados. Não, ele só pode ter um e que receba apenas salário mínimo. Então não pode ser salário superior ao salário mínimo e só pode ter um empregado, tá? Bora lá. Tem até o dia 20 do mês seguinte, ao mês subsequente, né? Ao do mês subsequente, tem até o dia 20 ao mês subsequente ou posterior ao da competência da competência do mês trabalhado para recolher a contribuição, ou se não for dia útil bancário, o primeiro dia útil posterior. Olha só, o MEI paga até o dia 20, tá? Se não for no dia 20, no dia 20 não tiver legal ali, não der, for domingo ou feriado, ele pode pagar no dia posterior. Então cuidado, que esses detalhezinhos, né, a gente vai tendo aí, e isso na hora de uma prova de concurso faz muita diferença. É dia antes, é dia anterior. Então atenção, MEI é dia 20 ou primeiro dia útil posterior. Se fosse empregado era dia 20 ou dia imediatamente anterior, tá? Então empresa é dia 20 ou primeiro dia útil anterior. Presta atenção nisso. E aí você pode me perguntar: o que é que impede que todo facultativo ele recolha com alíquota de 5% ao invés de 11%? Porque o facultativo ele pode contribuir com 11% ou com 5%. O MEI também. O MEI não, o contribuinte individual também. Só que o contribuinte individual só pode contribuir com 5% se oficialmente ele for o MEI. Mas e o facultativo que não tem esse oficialmente, o que é que impede ele? O que impede ele é não pertencer à família de baixa renda. Então, se ele não pertence à família de baixa renda, ele tem que contribuir com 11%. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que tá com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Começando agora alíquotas por tipo de segurado, falando agora do segurado especial. A contribuição do segurado especial está prevista ali no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, que diz: o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da sua produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Veja, muita gente confunde, inclusive
previdenciaristas achando que o segurado especial não é segurado obrigatório. Engano. Segurado especial, ele é segurado obrigatório, ele tem que pagar previdência, ele tem que recolher, ele tem que contribuir pagando o INSS, tá? E aí você fala assim, sim, Salomão, mas como é que eu faço aí? Eu já vi que se ele só comprova a atividade rural, ele consegue os benefícios do INSS, mesmo que ele nunca tenha pago lá, de fato. Isso é possível, por isso que ele é um segurado especial, porque a Constituição prevê que no caso ele não vender a sua produção, tá? Aquilo que ele faz na roça, ele pode ter direito aos benefícios do INSS apenas demonstrando que exercia atividade ou rural ou de pescador artesanal. Tá? Por isso que eu digo que esse é o ponto que torna o segurado especial, porque ele tem essa possibilidade de substituir a contribuição financeira direta que ele faz para o regime geral de previdência social pela demonstração da sua atividade. E aí a contribuição dele não vai ser pecuniária, mas no meu entender, social, porque ele vai prestar ali um serviço de muita importância social para o nosso país. Afinal de contas, a maior parte do nosso alimento vem, né, assim diz, dos pequenos produtores, das famílias ali. Salomão, e os grandes empresários do campo? Esses fazem alimento em grande escala, mas normalmente é para exportação, né? Salvo o melhor entendimento, mas até onde eu acompanho é esse o entendimento. Vamos lá. Inicialmente, a contribuição do segurado especial era de 2,1% sobre a receita proveniente da comercialização de sua produção, sendo 2% de contribuição básica e 0,1% para o custeio dos benefícios decorrentes de acidente do trabalho, ou seja, para eles terem direito aos benefícios por incapacidade temporária, incapacidade permanente. Aí tem essa contribuição de 0,1%. Agora, lá em 2018 isso mudou, e a partir de 2018 passou a ser 1,2%, tá, da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Essa aqui é a contribuição básica deles agora, ou 0,1% da receita bruta proveniente mais 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Então, no total, a gente vai ter que a contribuição do segurado especial ela é de 1,3%. Então, em regra, os segurados especiais eles não contribuem com base no salário de contribuição. Na aula passada nós exaurimos o salário de contribuição aqui, não é verdade? Então, nós detonamos, você viu o que é o conceito, quais são as parcelas que integram, parcelas que não integram. Volta lá e revisa a aula para você ter isso na ponta da língua aí, tá? E sim, eles não contribuem sobre o salário de contribuição, mas sobre a receita proveniente da comercialização dos seus produtos. E quem recolhe para o segurado especial é o adquirente da sua produção, tá? Então o segurado especial, quando vende, ele vendeu lá, quem comprou já paga ele, descontando da nota o valor correspondente de 1,3 para a Previdência Social, tá? A exceção ele vendeu para o exterior, comercializou para o exterior, ou vendeu diretamente para outra pessoa física, tá? Ou vendeu para um produtor rural, pessoa física, ou a outro segurado especial. Nesse caso, ele mesmo que tem que fazer o recolhimento, tá? Mas se ele vendeu para uma empresa, aquilo que ele produziu, vendeu lá para uma cooperativa, enfim, aí nesse caso ele já vende e recebe o valor abatido à contribuição previdenciária dele. O recolhimento deve ser feito, no caso do segurado especial, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, ou seja, vendeu em janeiro, paga até o dia 20 de fevereiro, ou no dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Joia? Nesse caso do segurado especial, o segurado especial, ele é o responsável pelo recolhimento da contribuição quando a renda é proveniente também de artesanato, atividade artística ou de serviços prestados decorrentes da atividade turística. Lembra que o segurado especial pode prestar essas atividades aí durante o ano, tem algumas limitações. Nós vamos estudar isso mais para frente quando a gente voltar no tema segurado especial. Nesse momento eu só quero que você faça essas observações em relação a quando ele mesmo tem que recolher, tá? Quando ele tem renda decorrente de artesanato, atividade turística ou atividade artística, tá? E qual é o valor dos benefícios para esses segurados?
esses benefícios vão ser sempre no valor de salário mínimo. A regra é essa: para o segurado especial, o valor do benefício de suas aposentadorias, auxílios, né, salários de maternidades, é sempre salário mínimo. O segurado especial, porém, ele tem a faculdade de contribuir como contribuinte individual sem perder o seu enquadramento na forma lá prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8212. Então, caso ele queira usufruir de um benefício no valor superior ao salário mínimo, então ele emite uma guia lá de 20%, faz o recolhimento como se fosse contribuinte individual, mas tem toda uma dinâmica diferenciada para ele, para que ele não perca ali a qualidade de segurado especial, tá? Mantém a qualidade de segurado especial, mas aí vai poder ter direito a um benefício no valor superior ao salário mínimo, tá bom? Caso o segurado especial ele contrate terceiros, gente, ele pode, né, contratar até 120 dias no ano civil sem perder essa qualidade. Nesse caso, ele vai ter uma responsabilidade contributiva em relação a esse empregado, ou seja, o segurado especial ele pode ter empregado, desde que não ultrapasse o tempo de a cota de 120 pessoas dia no ano civil. Então ele pode ter um empregado por 120 dias, ou 2 empregados por 60 dias, ou 3 empregados por 40 dias, sempre quando você faz a multiplicação dá um total de 120. 2 por 60, 120, 3 por 40, 120 e assim vai. Então nesse caso ele é o responsável pelo recolhimento das contribuições dessa pessoa que trabalha para ele. Joia? Inicialmente o prazo para recolhimento dessas contribuições era até o dia 20, mas no caso do segurado especial, desde 2013 passou a ser o dia 7 do mês seguinte, tá? E como fica o recolhimento das contribuições do segurado especial quando ele trabalha até 120 dias no ano como empregado para alguém? É aquela situação do segurado que está lá na entre-safra, ficou sem, a terra não está produzindo, ele vai lá e consegue um emprego lá, de 3 meses junto à prefeitura, junto ao mercadinho da cidade. Nesse caso aqui, gente, como é que fica essas contribuições? Nesse caso, caso ele trabalhe até 120 dias no ano civil ou exerça mandato de vereador, ele mantém a qualidade de segurado especial, mas deve recolher observando lá o que está disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da 8212. Ele recolhe como se fosse contribuinte individual, mas por uma ficção jurídica ele continua sendo enxergado pelo sistema como se fosse segurado especial. Na verdade, como se fosse não, como se nunca tivesse contribuído de outra forma, sempre como segurado especial. É uma gambiarra, né, que faz para que possa o segurado especial continuar ali tendo o seu recolhimento e não perder a qualidade de segurado especial. Meus amigos, chegamos ao final dessa super aula. Comenta aqui o que é que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim do jeito que a gente explicou, comenta aqui. Mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda nos seus grupos de estudo e fala: olha, professor Salomão Bonerges, ex-servidor do INSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto INSS Questões Comentadas nessa reta final. Vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões. Você vai pegar o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.